esse efeito. Segunda pergunta, né? Segunda aplicação nesta sessão. Então, como os salários afetam a oferta de trabalho? Então, vamos ver aí esse exemplo. Até aqui, usamos a teoria da escolha do consumidor para analisar como uma pessoa aloca sua renda, portanto, entre dois bens. Podemos usar a mesma teoria para analisar como aloca seu tempo. As pessoas passam parte do tempo com lazer e parte com trabalho para que tenham condições de adquirir bens de consumo. A essência do problema de alocação de tempo é lá o trade-off entre consumo e lazer. Vamos analisar a decisão com que se depara Sally, uma programadora de computadores autônoma. Sally permanece acordada 100 horas por semana. Ela gasta parte deste tempo desfrutando de algum tipo de lazer, andando de bicicleta, assistindo a TV, estudando economia e assim por diante. Ela passa o restante do tempo desenvolvendo programas de computador. Para cada hora que passa desenvolvendo programas, ela gasta $50, gastos no consumo de bens, alimentação, vestuário e baixando músicas. Seu salário, $50, reflete, portanto, o trade-off entre lazer e trabalho com o qual Sally se depara. Para cada hora de lazer, portanto, que ela tiver, ela abre mão de 1 hora de trabalho a mais e ganha 50 para consumo. A figura 13 mostra a restrição orçamentária de Sally. Se gastar todas as 100 horas desfrutando de lazer, ela não terá consumo. Se passar todas as 100 horas trabalhando, ela ganhará consumo semanal de $5.000, mas não terá tempo para lazer. Então aí aqui o trade-off que o trabalhador tem, né? Trabalhar para ganhar e consumir, ou ter lazer, não ganhar e, na verdade, gastar. Se fizer uma jornada normal de 40 horas por semana, terá 60 horas de lazer e consumo semanal de $2.000. E aí, veja, este conceito, né, da escolha do consumidor aplicado agora, na realidade, à escolha do trabalhador. Então, a teoria da escolha do consumidor, ela pode ser aplicada à teoria da escolha do trabalhador. Então, o trabalhador tem a decisão de trabalhar ou ficar em lazer. Então, esta figura mostra a restrição orçamentária de Sally com o trade-off dela entre decidir o quanto trabalhar, e aí você tem as suas curvas de indiferença para consumo e lazer, e o seu ótimo. Então lá, ela pode trabalhar, ela pode ter 100 horas de trabalho, né, de lazer. Veja aqui, ó, a restrição orçamentária dela. Vamos marcar aqui. Então ela pode decidir só lazer, ela vai ter 100 horas de lazer. Ou ela pode só trabalhar e ela vai ter 5.000 de consumo, ou na verdade 5.000 de rendimento de trabalho. Porque lazer é hora de lazer e trabalho significa remuneração por hora de trabalho. Então ela pode decidir ou só lazer, ou só trabalho, ou só consumo. E aí veja que você tem uma curva de indiferença, onde você vai encontrar lá um ponto onde ela pode optar. Então, por exemplo, se ela optar lá 40 horas de trabalho e 60 de lazer, ela vai ganhar $2.000 por semana. E aí você tem as curvas de indiferença que vão refletir, portanto, este exemplo, este cenário e essa decisão que, consequentemente, um trabalhador ele tem. A figura 13, portanto, que a gente acabou de ver, usa as curvas de indiferença para representar as preferências de Sally, portanto, por consumo, né, que seria trabalho, e por lazer. Aqui, consumo e lazer são os dois bens entre os quais Sally precisa escolher. Como ela sempre prefere mais lazer e mais consumo, sua preferência é por pontos em curvas de indiferença mais elevadas.
ao salário de $50 por hora, Célio escolhe uma combinação de consumo e lazer representada pelo ponto indicado como ótimo. Esse é o ponto de restrição orçamentária que se situa na curva de indiferença mais alta possível, que, portanto, é a curva de indiferença I2. E aí, se a gente volta aqui, né? Nós vamos ver, claro, que você tem uma restrição orçamentária, você tem uma restrição orçamentária, e claro que aqui você também vai optar pela curva de indiferença, ou seja, pelaquela composição entre lazer e trabalho, que otimize a sua relação entre trabalho e lazer. E, consequentemente, você vai sempre preferir curvas de indiferença também mais altas, mais elevadas do que as mais baixas, do que as mais à esquerda. Vejamos agora o que acontece quando o salário de Sally aumenta de $50 para $60 por hora. A figura 14 mostra, então, dois resultados possíveis. Em cada caso, a restrição orçamentária mostrada no gráfico à esquerda, ela, portanto, se desloca para fora, para cima, de RO, restrição orçamentária 1, para restrição orçamentária 2. Nesse processo, a restrição orçamentária ela se torna, portanto, mais inclinada, refletindo a mudança no preço relativo. Com o salário maior, Sally obtém mais consumo para cada hora de lazer de que abre mão. As preferências de Sally, portanto, como representadas pelas curvas de indiferença, determinam as respostas resultantes de consumo e de lazer ao maior salário. Nos dois painéis, portanto, o consumo ele aumenta, mas a resposta do lazer à mudança no salário é diferente nos dois casos. Então, salário aumentou, mas e agora? Ela quer ganhar cada vez mais ou vai aproveitar esse salário a mais para desfrutar de mais lazer? Então, no painel A, Sally responde ao maior salário, desfrutando de menos lazer. Essa pode ser uma opção. Eu ganho mais, então vou querer trabalhar mais. Mas no painel B, ela responde desfrutando de mais lazer. Então, dado que agora eu vou ganhar mais para trabalhar ao mesmo tempo, consequentemente eu posso ter mais tempo de lazer. A decisão de Sally entre lazer e consumo determina sua oferta de trabalho, porque quanto mais lazer ela desfruta, menos tempo ela tem para trabalhar. Então veja, a decisão de Sally entre lazer e consumo vai determinar a sua disponibilidade de trabalho, porque, claro, quanto mais lazer ela tiver, menos tempo de trabalho ela vai ter. Em cada painel da figura 14, o gráfico à direita mostra a curva de oferta de trabalho implícita na decisão de Sally. No painel A, um salário maior induz Sally a desfrutar de menos lazer e trabalhar mais, de modo que a curva de oferta de trabalho tem inclinação positiva. Já no painel B, um salário maior induz Sally a desfrutar de mais lazer e trabalhar menos, de modo que a curva de oferta de trabalho se inclina, portanto, para trás. Então, você tem as duas situações. À primeira vista, a curva de oferta de trabalho com inclinação para trás ela é enigmática. Por que alguém responderia a um salário maior trabalhando menos? A resposta, portanto, ela é dada pelos efeitos renda e substituição decorrentes de um salário maior. Vamos tratar primeiro do efeito substituição. Então, assim como a gente viu lá no exemplo da Pepsi e da pizza, o efeito substituição e efeito renda, quando você utiliza aqui a teoria da escolha do trabalhador, né, que eu estou aqui colocando entre aspas, você também tem efeito substituição e efeito renda. Então, veja, o efeito substituição. Então, na situação em que me ofereceram mais por hora, salário maior, mas eu quero trabalhar menos. Então, o primeiro efeito de substituição tem o seguinte. Então, quando o salário de Sally aumenta, o lazer se torna mais caro em relação ao consumo. E isso a encoraja a substituir lazer por consumo. Em outras palavras, o efeito de substituição induz Sally a trabalhar mais em resposta aos maiores salários, o que tende a fazer que a curva de oferta de trabalho tenha, portanto, uma inclinação positiva. Consideremos agora o efeito renda. Quando o salário de Sally ele aumenta,
ela se move para uma curva de indiferença mais elevada. Ela agora está em uma situação melhor do que antes. Desde que lazer e consumo sejam bens normais, ela tenderá, claro, a usar este aumento de bem-estar para desfrutar de mais consumo e para desfrutar de mais lazer. Então, a minha renda aumenta, eu quero mais trabalho e mais lazer. Em outras palavras, o efeito renda a induz a trabalhar menos, o que tende a fazer com que a curva de oferta de trabalho se incline para trás. Percebe? Então, essa é uma perspectiva. No fim, a teoria econômica não nos dá uma previsão clara sobre se o aumento do salário induzirá a Sally a trabalhar mais ou menos. Se o efeito substituição ele é maior que o efeito renda, portanto, ela vai trabalhar mais. Então, se o efeito substituição for maior que o efeito renda, ela trabalha mais. Porque ela vai substituir lazer por trabalho. Se para a Sally o efeito renda, que é trabalhar menos, é maior que o efeito substituição, então ela trabalha menos. E aí a curva de oferta de trabalho, portanto, pode ter inclinação positiva ou ela pode se inclinar para trás. Então, antes do estudo de caso, vamos ver aqui, ó, olha aqui essa figura 14, e aí eu tenho aqui quatro gráficos para compreender. Então, um aumento no salário. Então, os dois painéis desta figura mostram como uma pessoa poderia reagir a um aumento no salário. Os gráficos à esquerda, então, portanto, os gráficos à esquerda, elas mostram a restrição orçamentária original do consumo RO e a nova restrição orçamentária RO2, além das escolhas ótimas do consumidor entre consumo e lazer. Os gráficos à direita mostram a curva de oferta de trabalho resultante. Então, eu estou derivando lá a curva de oferta de trabalho. Como as horas trabalhadas são iguais ao total de horas disponíveis menos a hora de lazer, claro, qualquer alteração no número de horas de lazer implica, claro, numa mudança no sentido oposto na quantidade de trabalho ofertado. Então, se eu quero ter mais lazer, eu vou ter menos trabalho e menos consumo. Se eu quero mais consumo e mais trabalho, eu vou ter menos lazer. Então, no painel A, quando o salário ele aumenta, o consumo aumenta e o lazer diminui, resultando em uma curva de oferta de trabalho com inclinação positiva. Mas no painel B, quando o salário aumenta, tanto o consumo quanto o lazer aumentam, resultando em uma curva de oferta que se inclina para trás. Então, o salário aumenta, consumo aumenta e lazer aumenta. Então, vamos agora aos gráficos e às suas curvas de oferta derivadas. Então, para uma pessoa com essas preferências, então, quando o salário aumenta, as horas de lazer diminuem. Então, veja, eu tenho aqui a curva original, restrição orçamentária original. Se o salário aumenta, eu ganho mais com o consumo. Então, você tem uma rotação para cima, para fora, né? E essa rotação para fora vai fazer com que o custo de trocar lazer por trabalho, ele aumenta. Então, consequentemente, eu vou diminuir as minhas horas de lazer para trabalhar mais, para ganhar mais. E quando eu derivo isso à curva de oferta, ela tem, portanto, uma inclinação positiva. Então, veja, eu aumento o salário, consequentemente, essa curva de oferta tradicional, eu vou também aumentar as horas de trabalho. Então, mais ganho, mais trabalho eu vou querer. Mas existe a situação em que eu tenho a restrição orçamentária original, o salário aumentou, então a restrição orçamentária faz uma rotação para fora, para a RO2, consequentemente a minha curva de indiferença muda, e nesta situação eu vou aumentar tanto a quantidade de trabalho quanto a quantidade de lazer. E aí, neste caso, como eu vou querer aumentar a quantidade de lazer, e aí, claro, vai depender dos efeitos, conforme a gente viu no parágrafo anterior, de qual efeito vai ser predominante. Neste caso, veja, eu aumento o salário. Então, teoricamente, eu aumento o salário, eu aumentaria o consumo, mas as horas de trabalho, elas diminuem, porque, consequentemente, eu vou querer aumentar as horas de lazer. Este tipo de interpretação de conceitos,
eles são muito complexos na economia real. Claro que existem controvérsias, mas a minha percepção ao analisar esta teoria é que as duas situações elas são verdadeiras. Então, a depender do momento da vida do trabalhador, então um trabalhador mais jovem, ele pode optar sim por trabalhar mais, para fazer, digamos, o pé de meia, comprar patrimônio. Agora, consequentemente, um trabalhador, digamos assim, mais experiente ou mais velho, ele pode, ao ter um aumento de salário, ele pode optar por não trabalhar mais, e sim por ter mais lazer. Então, é claro que essas duas situações, elas acontecem na economia real, e os desafios e os estudos sobre o mercado de trabalho vão mostrar essas duas situações e que você pode encontrar essas duas circunstâncias. Igual agora, no pós-pandemia, estudos sobre o mercado de trabalho estão revelando que as pessoas querem ter mais tempo para lazer, mais tempo para ficar em casa, mais tempo para outras atividades pessoais. Então isso vai diminuir a quantidade de horas trabalhadas, mesmo que isso diminua o consumo. Então essas duas situações, elas acontecem na economia, e é claro que precisa, para você entender por que a oferta de trabalho com inclinação positiva ou com inclinação negativa, ou inclinação para trás, elas acontecem. É claro que para você entender melhor por que uma oferta de trabalho está positiva e outra hora está negativa, você precisa adicionar outros elementos de análise para compreender essa complexidade do mercado de trabalho. Neste caso aqui, a complexidade do que é o trabalhador disponibilizar no mercado de trabalho a sua oferta de trabalho para que as empresas, portanto, demandem. Então, você tem toda essa discussão em torno dessas situações. A minha visão é de que as duas situações, elas acontecem em uma economia real. Efeitos da renda, o estudo de caso, sobre a oferta de trabalho, tendências históricas, os ganhadores de loterias e a conjectura de Carnegie. A ideia de uma curva de oferta de trabalho que se inclina para trás pode parecer, à primeira vista, uma mera curiosidade teórica, mas de fato não é. A evidência indica que a curva de oferta de trabalho, quando considerada em longos períodos de tempo, portanto, veja que você leva em consideração um período histórico, e aí vai incluir a questão das faixas etárias dos trabalhadores, de fato elas se inclinam para trás. Então, inclusive historicamente, você tem essa tendência de querer trabalhar menos e não trabalhar mais. Há 100 anos, muitas pessoas trabalhavam 6 dias por semana. Hoje a norma é a semana de 5 dias de trabalho. Ao mesmo tempo que a duração da jornada semanal de trabalho tem diminuído, e o salário do trabalhador típico, claro, descontado a inflação, ele tem aumentado. Então, veja como na prática as evidências históricas têm mostrado um cenário favorável aí à curva de oferta de trabalho com inclinação para trás ou com inclinação negativa. Eis como os economistas explicam esse padrão histórico. Com o passar do tempo, os avanços tecnológicos eles aumentam a produtividade dos trabalhadores e com isso a demanda por mão de obra Então, aumenta a produtividade dos trabalhadores e com isso a demanda por mão de obra. O aumento da demanda por mão de obra eleva os salários de equilíbrio. À medida que os salários eles aumentam, aumenta a recompensa pelo trabalho. Mas, em vez de reagir a esse aumento de incentivo trabalhando mais, a maioria dos trabalhadores, portanto, opta por usar parte de sua prosperidade na forma de mais lazer e não na forma de mais trabalho. Em outras palavras, o efeito renda dos maiores salários domina o efeito substituição. Outra evidência de que o efeito renda sobre a oferta de trabalho é forte vem de dados bem diferentes, os ganhadores de loterias. Os ganhadores de grandes prêmios veem um grande aumento em suas rendas e, como resultado, grandes deslocamentos para fora de suas restrições orçamentárias. Entretanto, como os salários dos ganhadores não mudam, a inclinação das suas restrições orçamentárias permanece a mesma. Portanto, não há
Não há, portanto, efeito substituição. Examinando o comportamento dos ganhadores de loterias, podemos isolar o efeito renda sobre a oferta de trabalho. Os resultados dos estudos com ganhadores de loterias são dignos de nota. Entre os ganhadores que receberam mais de 50 mil dólares, quase 25% pararam de trabalhar em um ano e outros 9% reduziram o número de horas trabalhadas. Entretanto, os ganhadores que receberam mais de 1 milhão de dólares, cerca de 40% pararam de trabalhar. O efeito renda sobre a oferta de trabalho dos ganhadores de prêmios tão grandes, é substancial. Então, o efeito renda sobre a oferta de trabalho dos ganhadores de prêmios tão grandes, ela é substancial. Então, quanto maior o prêmio, maior a possibilidade, portanto, de você parar de trabalhar. Resultados semelhantes foram encontrados em um estudo de 1993, publicado no Quarterly Journal of Economics, sobre como o recebimento de uma herança afeta a oferta de trabalho de uma pessoa. O estudo concluiu que uma pessoa solteira que herde mais de 150 mil dólares tem 4 vezes mais probabilidade de parar de trabalhar que uma pessoa solteira que herde menos de 25 mil. Essa conclusão não teria surpreendido Andrew Carnegie, um industrial do século XIX. Carnegie alertou que o pai que deixa ao filho uma enorme riqueza geralmente enfraquece o talento e a energia desse filho e o tenta levar a uma vida menos útil e de menos valor que se daria de outra forma. Ou seja, Carnegie teve a percepção de que o efeito renda, tanto o efeito renda sobre a oferta de trabalho, era substancial e, do ponto de vista paternalista, lamentável. Então, a herança, quanto maior a herança, menor a vontade da pessoa de querer trabalhar. Durante sua vida e ao morrer, Carnegie doou grande parte de sua vasta fortuna a obras de caridade. Ok?